Boa noite. Aos encarnados, aos desencarnados, aos virtuais. Nós temos 3 tipos de pessoas nos assistindo hoje, né, gente? Aqueles que não puderam estar aqui presencialmente, ou estão desencarnados, ou estão virtualmente acompanhando o nosso estudo. A Jade me perguntou assim: Fernanda, vai precisar do projetor hoje? Que eu sempre trago, né? Eu falei: não, hoje a gente vai bater um papo com os nossos amigos. Mas é um papo com muita qualidade. Porque a vontade de eu fazer esse estudo surgiu alguns meses atrás do nosso culto do Evangelho no Lar. Que nós estamos lá já fomos para o próximo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. E como todos nós que estamos aqui hoje, nesses 3 planos da vida, nós também somos desafiados o tempo inteiro a exercitar o perdão das ofensas. E o Espírito que vai falar, que isso é uma instrução dos Espíritos, está no item 14 desse capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e já estou compartilhando aqui para que depois vocês possam, antes de dormir, passar aquela leiturazinha rápida, né? Como preparação para o sono, que é o Espírito de Simeão, deu essa mensagem lá na França, em Bordeaux, em 1862. O que nós vivemos hoje no nosso planeta, pelo menos no nosso país? Nós estamos inundados de falsos profetas. As redes virtuais tiram a nossa atenção para o que é mais importante. Então eu vou falar algumas coisas que estão sendo profetizadas e que nós espíritas às vezes paramos para nos debruçar nisso e nos preocupamos além do necessário. Vão haver 3 dias de escuridão na Terra. Já ouviram isso? O Sol, essa semana, vai liberar uma massa coronal que pode fundir tudo, causar terremotos e enchentes. Já ouviram isso? Todo mundo profetizando sobre a vida alheia, a vida do político. Estou falando profetizando porque é assim que eles se intitulam. Porque os espíritas não se intitulam como profetas, tá? Estou dizendo desses outros médiuns que andam divulgando essas coisas por aí. Sejam eles a denominação religiosa que tiverem. E nós que acreditamos nessa mediunidade, que ela é pujante em qualquer pessoa, de qualquer denominação, ficamos pensando, será? Será que isso vai acontecer? Será que no meio espírita estão avisando, mas a gente não está levando a sério, porque a gente tem esse olhar positivo? Então os corações andam muito atribulados. Desde 2014, 2016, quando as redes sociais começaram a fazer parte do nosso dia a dia, nós não conseguimos mais relaxar. Nós estamos o tempo inteiro vinculados às redes sociais. E nós sabemos de tudo, até artigo científico a gente lê agora. A gente não é médico, mas a gente jura que lê um artigo científico e que sabe interpretar igual um médico. E aí, quando aquele meu amigo que tem a voz maravilhosa, que eu adoro vir aqui por causa da voz dele, estava cantando, e houve um pedaço da penúltima música que ele diz, para a gente lembrar que Jesus é conosco, eu achei maravilhoso. Cheguei a me emocionar aqui. Aquela emoção da alegria de falar assim, isso precisa ser dito novamente.
Jesus é conosco. Ou alguém acha aqui que não é? Vai acreditar nos programinhas de ficção, nos vídeos, nas séries, nos filmes, que dizem que Jesus está descansando, que Deus não está prestando atenção. Jesus é conosco. E Ele já esteve materialmente conosco. E como esteve materialmente, nos deixou algumas instruções que nós estamos deixando para lá. E a gente justifica. Eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitas preocupações. Se eu tiver que dar conta da minha semana inteira de trabalho, ainda ter que pensar que o outro faz o mal para mim, eu tenho que perdoar, é um absurdo. Isso não é uma historinha, a gente se justifica assim. Como a gente se justifica para comer um docinho, para sair fora da dieta, mesmo que a gente saiba que não pode comer o docinho. E aí eu estou falando de mim, meus amigos. Quando a gente está muito cansado, a gente justifica que merece alguma coisa e faz, mesmo sabendo que aquilo pode ser prejudicial para a gente. Então a gente vai justificando as coisas ruins com as coisas ruins que aconteceram na nossa vida para não seguir Jesus. Porque a mensagem dele é atualíssima, ele é conosco ainda. Então Simeão vem relembrar esse mandamento que Jesus nos falou. Porque Jesus falou que aqueles mandamentos de Moisés tinham caído? Ele resumiu, não resumiu? Ele diz que o mandamento tem que ser amar a Deus sobre todas as coisas e acrescentou um segundo, que era ao próximo como a si mesmo. E amar ao próximo é perdoar? Já começa por aí. Mas, Fernanda, é que tu não conhece esse meu próximo. Não é assim que a gente pensa? Esse meu próximo, ó, Jesus caprichou para exercitar a minha paciência, a minha fé, a minha tolerância, a minha indulgência. Jesus caprichou, Fernanda, então tá difícil. Então tem uma coisa que a gente também tem que ficar tranquilo. A gente tem que fazer aquilo que consegue. O que a gente não pode é dizer, eu não quero. Olha que beleza o espiritismo, né? Eu quero me melhorar. Eu quero ser mais tolerante. Eu quero ser mais indulgente. Eu sou o santo. Aí é mentira. Que a gente está no mundo de provas e expiações. Nós somos imperfeitos e nós temos altos e baixos. Então, nessa situação que eu falei para vocês, do nosso culto do Evangelho no Lar, dessa pessoa assim especial que tem me testado a paciência, como a vocês também, eu tenho certeza que pensaram naquelas pessoas especiais que Jesus colocou nos vossos caminhos para testar a sua tolerância, indulgência e paciência, eu me peguei ainda com rancor. Triste, chateada. Porque é um processo. Então veja, a gente ouve muito no meio espírita uma frasezinha que diz assim, evolução não dá saltos. E eu também não dou saltos no meu aprimoramento espiritual. Eu vou pouco a pouco. Então as mensagens que a gente vai ler aqui, a mensagem que a gente vai ler aqui, as reflexões que vamos fazer, é nesse sentido de estimular a nossa caminhada. Nós sabemos que é difícil. Nós sabemos que é muito difícil. Mas a gente não pode parar a marcha.
Mesmo que a gente esteja andando com passo de formiguinha, lembra daquela brincadeira? Mamãe, posso ir? Quantos passos eu vou dar? Jesus não pede 10 passos de elefante. Ele fala 10 passos da forma que você melhor conseguir. Mas a gente não pode estacionar. Não pode interromper a marcha. É íntimo. Eu não preciso provar isso para ninguém, a gente vai ver isso na mensagem de Simeão. Mas eu tenho que estar em marcha. Então Simeão vai comentar o trecho que está em Mateus, no capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Quando Pedro faz uma pergunta a ele. Diz o trecho: se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. A gente não vai contar, né, gente? A ideia é essa: é te dar um número tão grande que você não conseguirá contar. E há detalhes para isso. Então começa Simeão falando assim pra gente: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Gente, eu fiquei pensando, por que ele botou a inteligência? Perdão não seria algo do coração, gente? Por que ele botou a inteligência na parada? Por que ele bota a inteligência no meio? Vamos ver se até o final do texto a gente consegue verificar isso. Aí tem de confrontar essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque. Serás ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Então, nesse trecho, Simeão vai colocar uma questão muito interessante, que quem lê as obras de André Luiz vai identificar. O mundo espiritual não te pede nada antes que ele te dê primeiro. Quem já leu parte das obras de André Luiz, mas principalmente o livro Libertação, vai perceber que Gúbio, aquele encarregado de salvar Margarida, ao qual André Luiz está subordinado junto com outro acompanhante, ao
ao chegar em qualquer lugar, oferece ajuda. A missão dele era salvar Margarida, que havia sido sua filha. Pois ele primeiro vai para aquela cidade estranha, tenebrosa, do mundo espiritual, construída através das emanações psíquicas daqueles seres, que lidavam com seres, tanto no reino nominal quanto do reino elemental. André Luiz narra isso no livro. Que manipulavam inclusive ovoides. A Margarida, que foi filha dele, tinha imantado a sua mente vários ovoides. 3 obsessores ficavam de guarda com ela. Gaspar era extremamente focado, não tirava os olhos dela. Imagina uma pessoa assim o tempo inteiro para você. E ele, que havia sido pai dela, vendo tudo aquilo. Nossa reação enquanto pai e mãe seria chegar lá brigando, querendo tacar a pessoa fora, correto? Pois Gúbio chega ajudando todo mundo. Quando chega na cidade estranha, é preso por 3 dias. Ele, André Luiz e o outro. Agora esqueci o nome. Quando se apresenta ao maioral daquela cidade, ele diz o que foi fazer lá, porque Margarida era o foco de Gregório. E Gregório, já com ócio do mal, porque o mal não faz a gente crescer, tem uma hora que ele faz a gente se sentir entediado. Acreditem nisso. Ele permite que Gúbio vá com André até o local. Quando ele conhece o líder da obsessão no local de Margarida, que é o Saldanha, ele olha com profunda tristeza e se apresenta como Gregório autorizou, como um daqueles que vinham continuar o trabalho de obsessão. Olha que terrível isso. Olhar para o perseguidor da sua filha, de um dos seus amores, e ter que tratar aquele algoz como um irmão seu, porque ele reconhecia a inferioridade e a ignorância daquela atitude. Aqueles desconheciam o amor. Todos eles tinham um problema. E o que Gúbio faz? Vai um a um resolvendo os problemas. Resolve primeiro o de Saldanha, depois resolve o de Leôncio e, por fim, Gaspar, que era o mais comprometido, o leva até uma reunião de desobsessão, onde ele começa sua jornada de libertação daquelas emanações. Com isso, ele consegue libertar a filha. Por último, ele faz um rastro de atendimento até atingir o objetivo dele. Não tinha ele motivos para não perdoar? Não tinha ele motivos, pelo menos, para interceder de outra forma e pedir a outros que fizessem essa ação? Para os nossos olhos, ainda acostumados ao revanchismo e à lei de Talião, sim. Porque nós ainda estamos nos acostumando à lei de amor. E olha, graças a Deus, se a gente ainda já está na lei de Talião, porque eu estou vendo um monte de adolescente antes da lei de Talião. Alguém faz algo contra eles e eles querem fazer muito pior. Estar na lei de Talião é um avanço para o espírito. Lembram da lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Se você me fez um mal, eu quero que você receba o mesmo mal. Mas vocês andam vendo por aí, assim como eu, que muita gente que recebe o mal quer fazer duplicado, triplicado.
quintuplicado, para que o outro sofra muito mais. Quando para nós, que já estudamos um pouquinho do Espiritismo, a lei é trina, é lei de justiça, de amor e de caridade. Não dá para abolir um desses três pilares. A sua encarnação, que você acha que está pagando todo o mal que você fez, você não está. E se você vem com algum mal bem desafiador, você pode ter levado 2 ou 3 reencarnações se preparando para realmente suportar essa. Porque se a gente numa encarnação fizesse um grande mal e na outra tivesse que expiar, a gente não aguentaria. A gente tem que se preparar, porque senão o mal piora. Deus não quer que você pague, porque o pagamento é o seu sofrimento. É por isso que nós espíritas não tememos a Deus. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus quer que a gente demonstre o nosso aprendizado, que nós não devemos magoar o outro, que a gente não deve querer para o outro aquilo que a gente não quer para nós. Qual o sentido de você viver uma reencarnação de dor somente pela dor? Paguei para Deus. Você não ofendeu a Deus, meu amigo. Se Deus se sentisse ofendido com o mal que você faz, Ele já te faria inteligente. Ele não te criaria simples e ignorante. Começam a perceber porque Simeão fala que não é só uma questão do coração, mas é uma questão racional, da inteligência. O Espiritismo chama a gente para refletir profundamente, filosoficamente nessas questões. Por que eu preciso pagar com dor? Emmanuel já nos avisa o seguinte, eu não lembro qual é a obra, mas é uma frase que eu amo. A nossa companheira Grace Zambuja, lá da casa também, vira e mexe toca nessa frase. Foi com ela que eu ouvi pela primeira vez numa palestra. Emmanuel diz que quando a justiça divina nos encontra, a justiça é trina, mas a justiça é fazer o quê? Você pagar o que deve, certo? Quando a justiça divina nos encontra, se ela nos encontra trabalhando pelo bem, manda a própria justiça divina que essa pena seja suspensa por tempo indeterminado. Para que eu vou fazer alguém sofrer se ele está trabalhando no bem? Ele está demonstrando que está aprendendo alguma coisa. Então, não tem sofrimento, porque é prazeroso para Deus e que você está quitando o seu débito com Deus. Você está quitando o seu débito com Deus quando você passa por uma situação aflitiva e você entende que ali está a tua libertação de alguma coisa. Se ela é no corpo físico, é porque o corpo físico você lesou. E isso aqui, desculpa dizer, isso aqui não é meu. Está emprestado. Eu tenho que dar conta. Se eu leso de alguma forma esse corpo físico, o que acontece no meu perispírito? Surge essa mácula. E eu vou precisar, em alguma hora da minha vida, nessas múltiplas reencarnações que eu tenho, deixar que esse corpo físico se utilize, ou melhor, sirva como um mata-borrão desse perispírito e retire essa mácula do meu perispírito. Então eu
Vou contar umas fofocas para vocês. Eu, quando tinha 5 anos de idade, eu operei 2 hérnias inguinais. Uma criança de 5 anos de idade. Estourou uma de um lado. E o médico ia operar. E um espírito, que não é espírita, porque meu pai não ia no espiritismo, avisou a ele: não opera ela agora. Espera um tempo. Estourou a outra. 5 anos de idade. Operei de cara 2 hérnias. Com 13 anos de idade, eu tirei um tumor do meu tornozelo. Era desse tamanho, todos benignos. Com 20 e tantos anos, Márcio, depois de Tamara, que já tinha uns 30 e pouquinho, surgiu um teratoma de 1 quilo, que levou o meu ovário direito. É à toa? É à toa? Parou de aparecer tumor. Se aparecer outro, vocês vão saber, vocês vão lembrar logo da palestra. Mas eu fico de olho. Talvez porque a gente esteja no trabalho do bem, com mais assiduidade, a lei tenha dito: vamos dar um tempinho para ela trabalhar. Se surgir outro, é porque tem que surgir. E vamos assim seguindo a vida, correto? Vamos assim seguindo a vida. Mas os desafios pessoais com relação às pessoas também acontecem na nossa vida. Então, se você está numa reencarnação, se você teve uma reencarnação que foi muito difícil com alguém, se é impossível recompor, você vai passar umas 2, 3 reencarnações sem ver aquela pessoa, para se preparar. Aí você vai frequentar outras religiões, vai conhecer outras pessoas. Aí você vai conhecer outras mensagens. A mensagem de Jesus vai chegar ao seu coração de outras formas. Você vai viver a mesma situação, mas não com aquela pessoa. Que você vai falar: depois de 3, 4 encarnações vivendo aquilo, tô acostumada. Aí você vai, numa reencarnação, encontrar com aquela que vai te magoar. Que você já vai olhar e vai falar assim: não confio nesse ser. Para quê? Para que a sua inteligência, a sua racionalidade te sustente. Então, se a gente está aqui no Espiritismo, a racionalidade diz o seguinte: que história é essa de que meu santo não bateu com outro? Não existe isso. Existe um irmão que eu preciso aprender a amar. Agora, você também pode fazer como os falsos profetas e sofismar. Sabe o que é sofisma? Sofisma é quando a gente desvirtua a palavra. A gente pega um caminho da palavra que não é aquele. Aí como é que a gente faz um sofisma em cima disso aí? Não, porque se eu sentir isso, é porque meu espírito guia falou que eu não devo confiar na pessoa. Já ouviram isso? De cara, vou dizer uma coisa para vocês: espírito bom não fala mal de ninguém. Se o teu espírito guia mandou você ter cuidado com fulano, ele não é bom. Ele pode ser igual a você, imperfeito. Porque para ser nosso guia tem que ser melhor do que a gente. E para ser bom, o que Jesus falou quando o jovem que queria segui-lo virou para ele e falou assim: mestre, sei que você vem de Deus e que tu és bom. Vocês lembram que Jesus respondeu? Bom, só Deus o é. Olha, Jesus falou isso. Jesus. O que Jesus queria dizer com isso? Até eu já passei por ter defeitos. Até eu posso não fazer as coisas corretas. E ele já era um espírito puro. Encarnou somente uma vez na Terra, para nos exemplificar todo esse perdão.
Então, os espíritos hoje em dia, eles andam se infiltrando, pegando as palavras, as orientações espíritas e sofismando. Com que intuito? Te desvirtuar. Você acha que um espírito que quer te desvirtuar vai aparecer na sua frente e vai falar: "Ah, vou te ensinar a fazer o mal"? Nada. Ele começa sendo seu amiguinho. Ele adora te encher de elogios. Veja como você é um bom espírita, tenha coragem de falar certas coisas. Quando o espírito chega assim bonzinho, eu penso: ih, essa coca é Fanta. Isso é um provérbio lá da década de 80, né? Mas como todo mundo aqui tem quase a mesma idade, dá para falar isso. Porque é assim. E sabe o que liberta a gente? Faz a gente reconhecer esse espírito como apenas um irmão, equivocado ainda, e que está tentando ali nos influenciar, ou até dar um apoio na sua ignorância para aquilo que eu estou sofrendo. É o estudo. É o estudo. É não pegar uma verdade e contradizê-la. Porque o que o Espiritismo diz está pautado no que o Cristo disse. Está lá no início do livro dos médiuns. Todo médium tem que ser cristão. E o cristão tem que ser seguidor do Cristo. Então tem que estudar o Cristo. É difícil? Para caramba. Muito. Porque a gente ainda é confrontado com as nossas paixões. Por isso, o nosso coração tem que ser amparado pela nossa razão. Porque quando o coração não obedece, a razão vem e faz obedecer por resignação. Eu não quero perdoar, mas eu tenho, Senhor. Então eu vou começar não revidando. Porque eu tenho que começar o passo. Não é isso? Eu tenho que começar a minha jornada de perdão. Quantas vezes? Todas as vezes que eu for, que o meu irmão fizer algo contra mim. Aí é dose, né, gente? Aí ele nem amenizou. Não podia ser só realmente 49 vezes? Podia, mas não. São todas as vezes. Cada falta. Todas as vezes, cada falta que o irmão fizer contra mim. Eu posso não me conter? Posso. É da minha natureza humana, às vezes, num ato de profunda ignorância, revidar. Mas se eu for estudando e trabalhando isso comigo, quando chega naquele momento, de confronto, parece que algo nos impede de cometer o erro. Parece que algo faz assim, está perto de nós, que nos traz uma pacificação e não deixa aquela ira brotar, aquela mágoa brotar. Isso é o bom de você ser constante no estudo. Isso é o bom de você ser constante no estudo do Evangelho dentro do seu lar. Mas eu já vou no centro espírita toda semana, Fernando. Mas você tem que envolver as inteligências que estão no seu lar. Mas ninguém quer participar, Fernanda, faz sozinho. Porque as inteligências desencarnadas, das duas uma. Ou eles vão ficar e vão ouvir, ou eles vão embora porque não vão aguentar você falar sempre. E depois de um tempo, falando, lendo o Evangelho no seu lar,
os espíritos bons começam a falar: vou lá na casa de Jade. O mentor dela falou que ela é assídua. Vou lá na casa de Fernando e Márcio, todo domingo, 9 horas da noite, eles sentam para fazer. Depois de uns 10 anos, que tempo para eles não é a mesma coisa para nós, né? A gente acha que com 2 semanas já está cheio de espírito bom dentro de casa. Depois de uns 10 anos, olha, aquele povo ali é constante. Sua casa vira até um pouso para bons espíritos. Para espíritos que estão em tarefa e missão. E você vai percebendo que a sua casa e as pessoas que frequentam a sua casa vão se transformando lentamente. É uma coisa assim que você não sabe explicar. Pessoas que vão na sua casa, às vezes até, vamos dizer, mal intencionadas, elas vão embora, elas não se sentem bem ali, porque o bem também agride. Quando a gente está numa sintonia e a gente muda de faixa, é agressivo ao espírito se ele não está acostumado. Já pediu para as crianças, para os adolescentes que ouvem funk, ouvir uma música clássica? Eles começam a ficar incomodados, coisa horrível. Isso não é gosto, não. Isso é sintonia. Aquilo vai mexendo com a pessoa. Mexe com frequências. Nós somos energia. Então, o perdão é algo que para nós deve ser uma orientação nessa vida. Vamos voltar a Simeão. Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Aquelas pessoas que têm atitudes que a gente não compreende, que a gente pensa assim: nossa, fulano foi tão maltratado e continua, e não faz nada, não abriu um processinho. Por quê? Porque tudo é processo, né? Então, por quê? Olha o que Simeão está dizendo. Talvez aquela pessoa reconheça que o grande desafio da sua encarnação é justamente não revidar. Isso é íntimo. Não, às vezes não constitui covardia, pelo contrário, constitui uma grande força em não revidar, nem estando certo. A gente é excelente julgador, excelente juiz dos outros, das atitudes alheias, mas às vezes a gente não deveria ser. Que provavelmente, como disse o companheiro Haroldo Dutra Dias uma vez, a gente não tem o processo todo nas mãos. A gente está vendo um ângulo que nos foi possibilitado. A gente não sabe nas outras reencarnações, nas possibilidades das próximas reencarnações. Então a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente fala. Ide, meus bens amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata,
a que deu começo faz 18 séculos. Era Jesus que ele está falando, 1850 e poucos lá, hein, gente? Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Um simples arranhão não machuca quase nada, mas certos agravos são extremamente desafiadores. E aí, olha que alento. Não revida. Você vai ver como a coisa vai se desenrolar depois. Nós temos uma vida inteira para entender isso, mesmo que agora não consigamos. Jesus é conosco? Jesus é conosco. Ele não permitiria que nós precisássemos, que nós passássemos por qualquer coisa se nós não precisássemos disso. Com Ele, o jugo é suave e o fardo é leve. Se você acha que está pesado, é porque Ele já tirou 2/3 do peso. Espíritas, aí agora é específico, que até então ele está falando para nós, né? Mas aí ele vai falar um negócio aqui tenebroso. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Aí que deu ruim na hora que eu pensei, eu tenho rancor. Tá difícil ainda para mim. Já não revido, já não procuro briga, mas me descobri com aquele sentimentozinho de rancor, de mágoa. E é aí que Deus sabe, Fernanda ainda não perdoou completamente. E todos nós podemos ser surpreendidos por essas revelações. E sabe o que é bom? É você poder dizer, eu ainda não completei a tarefa, mas eu estou trabalhando nela. Porque a gente acha, às vezes, meus amigos, que nós já fazemos muito. E quando Simeão nos lembra que Jesus conhece, Deus conhece até o íntimo dos nossos pensamentos, a gente é lembrado, será que eu completei a tarefa? Será que eu realmente já estou fazendo com nota 10 ou ainda estou tirando uns 7,5, 7 por aí? E aí, quando eu me tornei espírita, eu via muito palestrante espírita falar, olha, porque se você não perdoar, vai voltar de novo com a pessoa. Só vai deixar de voltar quando aprender a amar. Eu falava, misericórdia. Hoje eu já penso, tomara
que eu volte com a pessoa, para que nós aprendamos a nos amar melhor. É o que ele fala aqui. Não trata de tirar da sua vida. Pelo contrário. Porque se fosse tão ruim assim, quem providenciou o afastamento é Deus. Para que você possa se fortalecer e voltar. Agora, se você já está tendo contato, não, Senhor, não me afasta não. Se nessa não der, na próxima estamos juntos novamente. Para aprender novamente. Para recomeçar do zero. Para a pessoa ter oportunidade de fazer diferente e eu de fazer melhor ainda. Que essa é a possibilidade. Então é isso que nos chama inteligência. Faz o teu melhor. Faz o teu melhor por você. Para que você não fique preso e pesado diante disso tudo. E para terminar, ele diz: feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra meu próximo. Quem é feliz? Se a nossa consciência ainda não fiz todo o trabalho, nós ainda não podemos ser felizes. Por isso, a gente não salta do mundo de provas e expiações para o mundo feliz ou ditoso. A gente antes vai passar pelo mundo de regeneração. Regenerar é curar. Então a gente estava nesse mundo de luta, de espiar, em que há 30 anos, quando eu entrei na doutrina espírita, eu ouvi o palestrante falar assim, para agora a gente falar assim: não, tomara que a gente volte com o irmão para aprender a amar melhor. Não fica mais coerente aos ouvidos? Vou voltar sim, vou voltar com esse irmão que eu ainda tenho dificuldade. Para eu fazer tudo de novo, mas agora melhor. Agora, eu vou começar a orar agora por ele, envolvê-lo agora na minha psicosfera de amor e de perdão, para que ele também possa se melhorar. Se ele não tem essa consciência, se ele é avesso a tudo isso, é hora de eu orar por ele e envolvê-lo nessa psicosfera. Estou dentro do meu culto do Evangelho no Lar, vou envolvê-lo. Ele está desencarnado, vou envolvê-lo também. Misericórdia, Fernando, o Espírito vai para minha casa. Meu irmão, se o cara está contra você, ele já vai atrás de você. Envolve ele no culto do Evangelho no Lar. Pode orar pelos desencarnados. Não tem medo. Mas vou atrair o espírito. O espírito já está grudado a você, em sintonia de ódio e de raiva. O que mais que o espírito pode fazer? Que medo é esse que a gente tem de espírito? Ai, vai ficar lá em casa. Já tá, minha irmã, no teu pensamento. Toda vez que você pensa, você atrai. Pensa no momento do Evangelho, ora. Falei que você não queria ouvir. Ora, abre o culto, é para você hoje. Se você estiver aqui, seja bem-vindo. Aí depois você pensa aqui na Casa de Luz e Esperança, meus irmãos, meus amigos, da equipe espiritual, da casa que eu resolvi militar nessa vida. Se tiver algum irmão aqui que não tem condição de ouvir, que possa ser encaminhado para maior esclarecimento no mundo espiritual. A gente não pode ter medo disso. Sabe qual é o pior lugar que o espírita anda? É a rua. Quando a gente sai daqui para a rua, tem alguma barreira magnética na rua te protegendo? Agora, Emmanuel, numa página belíssima, ele fala que nós podemos nos revestir da armadura do Cristo, do capacete da esperança, do escudo da boa vontade.
Então, é o mal que te atinge ou é você que está indo levar o bem? Sou eu que levo o bem. Eu ensinei isso para os meus filhos desde pequeno. Não me venha com essa história que fulano te levou para o mau caminho. É você que tem que levar ele para o caminho bom. Não me venha com essa desculpa. Se você não conseguiu ir, é porque você já estava ali juntinho com ele. Então, eu creio nisso. Eu estudo Espiritismo há muito tempo para saber que sou eu que proponho uma sintonia diferente quando eu saio na rua. E os espíritos vão olhar para mim e vão me identificar assim. Vão me perseguir? Vão me seguir até a casa? Vão. Pode seguir. Você não tem medo? Não. Minha casa, eu faço o culto do Evangelho 20 anos. Porque demorou uns 10 anos para a gente ser assíduo já. Então, demorou. Nós tínhamos muitos devedores na porta. Atrapalhavam muito. Mas quando a gente começou a fazer, pode seguir todo o culto do Evangelho no lar. Eu falei isso que eu falei aqui para você. Só que eu não falo Casa de Luz e Esperança, eu falo Casa René Pérez. Se houver aqui algum irmãozinho que não tenha conseguido compreender que os amigos da Casa René Pérez possam encaminhá-lo. E eu creio que isso acontece. Eu durmo em paz. Porque Jesus é conosco, meu amigo. Jesus é conosco, meus amigos, muita paz, que Jesus nos abençoe, que a gente tenha essa certeza. Nada de mal nos acontecerá que já não esteja planejado para que aconteça como forma de aprendizado, não de vingança divina.